Bom, amigo vascaíno, Fernando Diniz ganha 2 reforços importantes para essa semana. Além disso, tem também novidades com relação à situação envolvendo o jogador Carlos Cuesta, zagueiro que o Vasco busca no mercado da bola, e também o atacante francês Ikoné. Tem também neste Boa Noite Gigante, além disso tudo, novidades quanto à situação do volante Matheus Ferreira, cria da base Cruz Maltina, emprestado ao São Paulo, desejo do Vasco de retornar à colina histórica. Você terá pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, vamos embora fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante, né, desta segunda-feira, calma, tranquila, sem treino no CT Moacir Barbosa, pois após enfrentar ontem a equipe do Atlético Mineiro em São Januário, o elenco Cruz Maltino ganhou folga nesta segunda-feira. O Vasco agora só volta a campo no próximo domingo, contra a equipe do Santos, às 16 horas, 4 horas da tarde, no estádio do Morumbi, domingo, dia 17 de agosto. Então, o elenco Cruz Maltino, depois de um bom tempo, terá uma semana cheia de treino. O Vasco treina amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No caso, 5 dias cheios para o técnico Fernando Diniz ajeitar o elenco olhando para essa partida contra a equipe do Santos. O Vasco teria uma partida nessa semana pela Copa Comebol Sul-Americana, né? O Vasco que infelizmente foi eliminado para a equipe do Independente Del Valle. Caso passasse de fase nos playoffs da Sul-Americana, teria uma partida amanhã às 9h30 da noite contra a equipe do Mushuc Runa aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, como a eliminação acabou acontecendo de uma forma bem precoce, o Vasco não está mais disputando, né, a Sul-Americana, tem apenas nesta temporada de 2025 a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Talvez até melhor do que pareceu num primeiro momento. O elenco do Vasco, que é muito limitado, tenho convicção que não daria conta de três competições, né, até o final do ano. E falando, inclusive, nesta semana de treino, né, o técnico Fernando Diniz terá 2 reforços já amanhã no CT Moacir Barbosa. Eu falo aqui do zagueiro Luiz Gustavo e do lateral esquerdo Leandrinho, ambos jogadores que desfalcaram o Vasco da Gama nas partidas contra Atlético Mineiro neste último domingo e contra a CSA na última quinta-feira. O motivo? Ambos atletas estavam à disposição da seleção brasileira sub-20, né? Houve 2 amistosos no Paraguai contra a seleção do Paraguai, né, um amistoso hoje, inclusive, e o outro que aconteceu salvo engano, foi sexta ou na quinta-feira. O Vasco cedeu para esses 2 amistosos, o lateral esquerdo Leandrinho e também o zagueiro Luiz Gustavo. O Leandrinho hoje foi titular da partida, a seleção brasileira venceu a equipe do Paraguai pelo placar de 2-1 em Assunção. Inclusive, o segundo gol da seleção brasileira teve participação direta aí do lateral esquerdo Leandrinho, uma peça muito importante para a seleção hoje do técnico Ramon Menezes. Ambos voltam ao Vasco da Gama e ficam à disposição do técnico Fernando Diniz já para o treino de amanhã. É importante lembrar, né, que o lateral esquerdo Leandrinho poderia ter sido uma peça utilizada agora no jogo de ontem, né, contra a equipe do Atlético Mineiro. Infelizmente, o Lucas Piton acabou sendo suspenso após levar o 3º cartão amarelo e desfalcou o Vasco da Gama ontem contra o Atlético. O Rodrigues teve que jogar improvisado na lateral esquerda porque nitidamente o técnico Fernando Diniz não confia no lateral esquerdo Vitor Luiz. Pergunta que fica é: será que tivesse o Leandrinho no banco de reservas, o Puma seria utilizado?
Eu acho muito difícil. Então é mais um erro, né, no planejamento dessa atual diretoria cruzmaltina, olhando principalmente para o departamento de futebol. Como o Vasco da Gama, tendo uma posição da lateral esquerda de fato bem carente, tendo, ao meu ver, apenas o Lucas Piton como um lateral esquerdo bom, por que liberar o Leandrinho para 2 jogos amistosos, sendo que o Leandrinho é uma peça importante hoje para o time principal? É de fato difícil de entender. E falando, inclusive, em erro, né, olhando esse departamento de futebol, pelo menos uma boa informação, a situação envolvendo o retorno de Leandrinho e Luiz Gustavo, agora para o restante dessa semana. E só para complementar, né, na quinta-feira, o Hugo Moura foi titular na zaga. Então, assim, ontem a gente teve o desfalque do Leandrinho, que prejudicou na lateral esquerda, e o Puma teve que ser improvisado. E na quinta-feira, contra a equipe do CSA, o Hugo Moura foi improvisado na zaga pela ausência do João Vitor. Talvez se o Luiz Gustavo estivesse à disposição, ele que entraria no time. Mas, enfim, vamos mudar um pouquinho a chave, vamos mudar um pouco o assunto. Falando inclusive ainda sobre questão envolvendo crias, o Vasco que trabalhou para o retorno, né, de Matheus Ferreira. Para quem não conhece, Matheus Ferreira é um cria da base cruzmaltina, um jogador de apenas 19 anos de idade, uma das grandes promessas da base do Vasco da Gama nestes últimos anos, um atleta que tem uma multa rescisória acima, né, da casa dos 400 milhões de reais, um jogadoraço que a diretoria cruzmaltina resolveu emprestar ao São Paulo neste início de ano. O jogador em tão pouco tempo no São Paulo vestiu a camisa 100, que se tornou capitão da equipe sub-20. E o que mais revolta não é apenas o empréstimo em si, mas um valor que o Vasco colocou como opção de compra de R$1,5 milhão, um valor completamente irrisório. São Paulo, quando de primeiro momento demonstrou interesse, né, em comprar os direitos econômicos do jogador, o Vasco passou a se movimentar e ficou meio que desesperado querendo o retorno do atleta, por entender que o Matheus Ferreira era um ativo bastante valioso. O Vasco fez de fato uma, entre aspas, operação resgate para ter o retorno de Matheus Ferreira ao Rio de Janeiro. O atleta chegou a sair de Cotia, local onde fica a base do São Paulo, e vir em direção à cidade carioca. Aqui no Rio de Janeiro iniciou, né, a arrumar os trâmites burocráticos para voltar ao Vasco da Gama e fazer parte novamente do elenco sub-20 do nosso cruzmaltino. Havia um grande otimismo entre, né, Vasco e Matheus Ferreira, um novo contrato, recebendo mais inclusive do que hoje tem no seu contrato com o nosso cruzmaltino. As conversas com o São Paulo já estavam bem alinhadas para uma saída do tricolor paulista. Entretanto, amigo torcedor, após uma nova conversa entre o próprio volante e a diretoria são paulina, as coisas mudaram completamente. O atleta mudou de opinião e optou por cumprir o seu contrato até o final do ano. E não apenas cumprir o contrato em si, como hoje o próprio São Paulo, ele neste momento já encaminha a compra do passe do jogador pelo valor de R$1,5 milhão. O atleta já é aguardado para se representar ao tricolor paulista nesses próximos dias e ser de fato um jogador do São Paulo. O Vasco, que detém os direitos econômicos do atleta, ainda não se pronunciou oficialmente, mas São Paulo, que sempre avaliou Matheus Ferreira como um grande jogador, mantém o plano de exercer a opção de compra ao final do empréstimo. E o Vasco fica chupando o dedo. É um grande absurdo, amigo. O Vasco perde uma promessa de graça, praticamente, porque você pagar R$1,5 milhão por um jogador de tanta qualidade que é o Matheus Ferreira, você está levando um grande atleta de graça. E é completamente surreal isso, que infelizmente vai acontecer. Ainda não se concretizou, mas é mais do que nunca certo que irá acontecer. Bobo é o Vasco, esperto é o São Paulo, que contratará um grande jogador por um valor completamente irrisório. É difícil, amigo torcedor vascaíno. É difícil, tá? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, trazer aqui 2 informações rápidas a você, né, para fechar com relação à questão envolvendo o mercado da bola. Tivemos aí nestas últimas horas 2 informações bem importantes com relação a 2 nomes que o Vasco da Gama procurou e tem negociações nesta janela de transferências. Um é o francês Iconé, o Jonathan Iconé, e também o outro é o zagueiro Carlos Cuesta, né? De fato, a situação envolvendo o Vasco e o zagueiro Carlos Cuesta estão bem avançadas. O Vasco chegou nestas últimas horas a um acordo com relação à questão salarial com o jogador, um salário de 2 milhões de euros por ano, que gira algo em torno de R$1 milhão por mês, salário que agradou bastante, né, o zagueiro colombiano. Então, entre Vasco e
Carlos Cuesta já está de fato tudo certo para um negócio, um empréstimo de 1 ano, né? E é algo que hoje resta para que a negociação venha a ser fechada, os detalhes finais desse contrato de empréstimo junto ao Galatasaray. O Galatasaray, ele quer uma obrigação de compra no final do contrato, ele aceita de fato o empréstimo, o clube turco, mas quer que no final do contrato o Vasco da Gama seja obrigado a comprar o jogador. Já o Vasco, ele não quer uma obrigação de compra, ele quer uma compra por metas a serem batidas durante o período do contrato, ou seja, quer colocar no contrato metas contratuais. Se Carlos Cuesta bater essas metas ao longo do período de 1 ano, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o jogador. Até os valores já foram definidos. Pelo empréstimo 1 milhão de euros e pela compra 4 milhões de euros. Uma negociação que no total gira algo em torno de 5 milhões de euros. Entretanto, falta aí esse detalhe final, que é a opção de compra ou a obrigação de compra ao término do contrato, mas a expectativa é que Vasco e Galatasaray cheguem a acordo. Inclusive, nessas últimas horas até surgiu uma informação de uma proposta que o Spartak Moscou, clube russo, teria coberto do Vasco da Gama para Carlos Cuesta junto ao Galatasaray. Entretanto, até o momento eu não recebi nenhuma informação relacionada a isso, e o que eu tenho de notícia é que o Vasco segue à frente do Spartak Moscou pela compra dos direitos econômicos do jogador, tá? É o clube que hoje, de fato, Carlos Cuesta tem mais desejo de vestir a camisa por ser um clube do futebol brasileiro, um mercado de fato bastante aberto para jogadores sul-americanos. Show? E para fechar aqui com você esse boa noite gigante, falar sobre esse outro jogador que está aí na imagem, que é, no caso, Ikoné. Informação é que este nome foi colocado ao mesa do Vasco através do diretor executivo Admar Lopes, que trabalhou com Ikoné no Lille, da França, inclusive trabalhou durante os 3 anos. Ikoné é um nome que o próprio Admar Lopes levou ao clube francês. Ikoné foi no Lille parceiro de 2 jogadores que também trabalharam com Admar Lopes. Thiago Mendes, hoje do Vasco, Eliel Jardim, hoje também do Vasco da Gama. O Admar Lopes foi responsável por levar todos esses jogadores ao Lille, né? Eliel Jardim, Thiago Mendes e também Ikoné. E como Admar Lopes teve já nesta janela de transferências a ida ao futebol do Catar para trazer ao Vasco o Thiago Mendes, jogador que já trabalhou com ele no Lille, hoje também Admar Lopes está desenvolvendo um plano de negócio para trazer ao Rio de Janeiro, para trazer o Vasco da Gama mais um jogador no qual ele já trabalhou, que é Jonathan Ikoné. As partes de fato conversam. Hoje Admar Lopes é o grande responsável pelas conversas com o atacante francês. É um nome que de fato interessa e muito a Admar Lopes, a chegada de Jonathan Ikoné, ao nosso Cruz Maltino, um ponta-direita de 27 anos de idade, que atuou no Como da Itália na temporada passada, mas tem seus direitos econômicos ligados à Fiorentina. Foi contratado pela Fiorentina em janeiro de 2022 por 15 milhões e 400 mil euros, um valor, poxa, absurdamente alto, né? Que de fato Jonathan Ikoné foi comprado. Eu peço desculpa aí pelo balanço nas imagens. Entretanto, qual é a situação hoje de momento com relação ao atacante francês? Mesmo o Vasco tendo interesse, o Vasco conversando, o Vasco tentando uma negociação por empréstimo que é super viável, mas só que a Fiorentina não vai colocar barreiras, não vai dificultar essa negociação. Há uma dificuldade hoje envolvendo concorrência, pois o Botafogo, clube aqui do futebol brasileiro, que hoje é de fato um clube financeiramente bem mais forte que o Vasco da Gama, também tem interesse na contratação do atacante, de acordo com informação do site italiano Tutto Mercato Web. Então, amigo vascaíno, a informação é essa: o atacante francês que não está nos planos da Fiorentina para a próxima temporada, um jogador que tem uma facilidade no empréstimo. Hoje, mesmo o Vasco da Gama, tendo essa ponte envolvendo Admar Lopes, enfrenta a concorrência do Botafogo, que dificulta um pouquinho as tratativas. Seria um bom reforço? Deixe a sua opinião de fato aqui nos comentários. O certo é, o Vasco da Gama precisa contratar, e é com urgência. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos, amigo. Muito obrigado, e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.